Olá pessoal, hoje segunda-feira, dia 12 de dezembro, o Ibovespa iniciou a semana com uma forte desvalorização para o nosso mercado. Hoje a queda foi de 2,2% no nosso mercado. Dando uma olhadinha aqui no gráfico diário do Ibovespa, o fechamento do pregão de hoje, pessoal, foi basicamente o mesmo patamar de preços que a gente tinha tido aqui praticamente aí há 30 dias atrás, no pregão do dia 11 de novembro. Se a gente colocar aqui o nosso gráfico de linha, olha que interessante, pessoal, a gente chegou a marcar um fundo nesse patamar de preços em relação à movimentação no dia 11 do mês passado, ou seja, hoje no dia 12 de dezembro a gente está novamente visitando essa região de preços para o nosso mercado. No ambiente gráfico, pessoal, a gente tem aqui uma região de resistência que a gente tinha traçado com vocês em 62.900 pontos. E o que a gente vai fazer agora com essa reta horizontal? A gente vai baixar esse patamar de resistência, pessoal, porque a gente tem aqui agora um ponto mais próximo de resistência, exatamente aqui 1.000 pontos abaixo, em relação à movimentação que a gente teve aí, uma alta na semana passada e depois a gente retomou uma sequência de queda para o nosso mercado. Então, nesse momento, resistência imediata a gente tem aqui em 61.900 pontos e o nosso suporte imediato ainda continua sendo lá a região de 58.300 pontos para o nosso mercado. Pessoal, hoje barra de queda bem forte. E como é que foi aí a atuação do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Ponta vendedora Futebol Clube. Aonde que eles venderam, pessoal? Nos nossos contratos futuros do Ibovespa. Aí você comenta, poxa, mas no mercado à vista eles andaram com uma ponta compradora. Concordo, inclusive o NET foi inferior do que o nosso contrato futuro. Mas o que a gente está sempre comentando com vocês aí que acompanham o nosso canal? Pessoal, os contratos futuros eles têm vencimento. Inclusive esse daqui está vencendo daqui 2 dias. E eles atuaram hoje, inclusive começaram o pregão com uma ponta compradora. Quando a gente teve aí o início de recuperação de preços para o nosso mercado, ele já tinha invertido para uma ponta vendedora. E com a abertura do mercado americano, pessoal, às 12 horas e 30 minutos, eles intensificaram essa movimentação de venda aí para o nosso mercado, podendo calçar toda essa movimentação de queda que a gente teve aí para o nosso mercado no dia de hoje. Se a gente verificar aqui a movimentação deles nos contratos do Ibovespa e dólar no intradiário, pessoal, olha o que eles fizeram. No caso aqui do Ibovespa Futuro, eles tiveram uma projeção de lucro em relação ao preço médio de praticamente 300 pontos. E no caso do dólar futuro, eles tiveram também uma projeção de lucro de quase 28 pontos, ou seja, 27 pontos e meio em relação ao preço médio. Se a gente somar isso aqui, dá mais de 9 milhões de reais no nosso mercado. E eles venderam o nosso Ibovespa Futuro e também venderam os contratos do dólar futuro, que não é muito usual. A gente tem um dia de correção para o mercado e também correção para a moeda americana. Só que fluxo estrangeiro, eles costumam fazer realmente pressão de preço e conseguiram atuar nas duas pontas, tendo aí projeção de lucro em relação a essa movimentação. Se a gente verificar aqui os contratos em base diária, pessoal, está faltando praticamente só o dia de amanhã de liquidez para esse contrato do Ibovespa Futuro. E a gente chegou a comentar com vocês no vídeo de sexta-feira que eles estavam com uma ponta compradora para os contratos do Ibovespa Futuro e uma ponta vendedora nos ativos de peso para o nosso mercado. A gente vai até comentar isso daqui a pouco com vocês. E no caso do Ibovespa Futuro, somente no pregão de hoje, eles reduziram praticamente 1/4 daquela movimentação compradora. Conforme a gente comentou com vocês no vídeo de sexta, eles estavam com 1.400 pontos acima do patamar de preços. Então, essa movimentação de queda para o nosso mercado, eles teriam que necessariamente atuarem numa ponta vendedora para o nosso mercado para justamente não aumentar esse preço médio perdedor que eles estão aí para esses contratos do Ibovespa Futuro. Bom, em relação ao fechamento, o dia de hoje marcou nova mínima para o contrato, 59.255 pontos. Foi o menor fechamento para esse contrato que a gente está tendo aí o vencimento na quarta-feira. Na movimentação deles para o dólar futuro, pessoal, dá só uma olhada no pregão de hoje. Os dois últimos a gente já tinha comentado com vocês que eles estavam mornos, praticamente aí com ambiente bem morno em relação à movimentação de saldo. E no pregão de hoje a gente teve aí mais um dia de correção mais intensa para a moeda americana e eles atuaram numa ponta vendedora. Eles diminuíram aquela ponta compradora de saldo total para esses contratos do dólar em praticamente 40%. Então, significa que eles começaram a ficar o quê? Incomodados com aquele preço médio lá em cima e a movimentação de queda para a moeda americana. Então, no dia de hoje, eles começaram a ficar incomodados e resolveram realizar aí uma ponta vendedora mais intensa para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui, pessoal, a movimentação por parte deles nos nossos ativos, eles atuaram hoje como carro-chefe de compras nas ações preferenciais de Petrobras.
Inclusive, diante de tanta queda que a gente observou aí para o nosso mercado, a gente teve aí um ambiente positivo tanto para a Petrobras ordinária quanto para a preferencial e também até as ações da Braskem, e eles atuando aí numa ponta compradora. E na ponta vendedora, pessoal, lembra que a gente comentou com vocês aí no nosso vídeo de sexta-feira que eles estavam atuando numa ponta vendedora em ações de peso, inclusive todo o setor bancário. No caso de hoje eles livraram um pouco, no caso o Banco Bradesco, e também Petrobras e Vale. E conforme a gente comentou com vocês, hoje Petrobras, eles foram na contramão e ajudaram essa variação positiva aí para os ativos da companhia no pregão de hoje. Bom, na ponta compradora, pessoal, eles tiveram aí com uma variação média de 1,82 negativo, ou seja, perderam dinheiro. Na ponta vendedora, variação negativa de 2,90, ou seja, ganharam mais. Só que como o volume do dia foi um volume comprador para o mercado à vista, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo para os ativos do mercado à vista de 2,5 milhões no nosso mercado. É isso que a gente sempre comenta com vocês. Não é usual, mas também eles têm essa projeção de prejuízo em relação à movimentação do mercado à vista. Isso sem contar do show que eles fizeram no mercado futuro em relação aos contratos do Ibovespa e também para o dólar futuro. No mercado de opções, o ambiente ficou comprador para as opções de Petrobras e vendedor para as opções de Vale. Como projeção, pessoal, eles perderam nas duas pontas, uma leve projeção aí de prejuízo, tanto para as opções de Petrobras, quanto também para as opções de Vale. Se a gente dá uma olhadinha lá no nosso quadro, eles atuaram na ponta vendedora, tanto para Petrobras quanto Vale, aí com projeção de lucro. E, no caso aí de ponta compradora, projeção de prejuízo para as duas empresas em relação às opções de ponta compradora. Pessoal, vamos ficar bem atento em relação à movimentação deles no pregão de amanhã. A gente está se aproximando aí do vencimento do contrato do Ibovespa Futuro e a gente vai começar a reportar com vocês, além dessa movimentação desse atual contrato, também a liquidez do contrato novo em relação à movimentação deles e a pressão de preço que eles fazem nos nossos ativos. Amanhã, se a gente conseguir deixar aí com vocês, pessoal, entre 2 e 3 horas da tarde, a gente deixa gravado o giro rápido do mercado. Caso a gente realmente não tenha condição, realmente em excesso de demanda que a gente está tendo, justamente por esse sucesso que vocês estão proporcionando o nosso canal, a gente vem aqui depois do pregão, faz o fechamento em base diária para que vocês consigam verificar a pressão de preços que esses participantes estão fazendo aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!